E aí, turminha, novamente aqui de novo, outra vez again. E aí, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa madrugada para quem está ajudando o dia todo aí. Pessoal, essa questão da FUVEST, me falaram, professor, por que essa questão foi anulada, né? Lá no gabarito marca como anulada. Então vamos ver o que diz a questão, né? Que é sobre força magnética e campo magnético, tá? Então aí a gente tem que trabalhar com a regra da mão direita, né? E com a regra da mão esquerda, certo? Então, vamos trabalhar aí. Vamos ler a questão. Aí a gente vê, né, o que se diz aí, como trabalhar essas duas regras, tá? FUVEST 2022, primeira fase. Dois fios muito longos transportam, cada um deles, uma corrente elétrica de intensidade I, conforme indicado na figura. Uma partícula de carga positiva Q, situada a uma distância R de cada um dos fios, para ver que a distância entre a carga e os fios é a mesma, né? Move-se com velocidade constante ao longo da direção Z. Então aí está, né, a orientação, né? Na direção Z é a carga, né? Velocidade V, certo? Pessoal, então é importante que você lembre que a regra da mão direita, o polegar é a corrente e os outros dedos, né, indicam aí a orientação do campo magnético. Enquanto que na regra da mão esquerda, né, a força é o polegar, o indicador é o campo magnético e o dedo médio pode ser a corrente ou a velocidade, certo? Então, é importante que a gente tenha aí, né, a orientação da corrente, né, e a orientação aí da carga, né, certo? A velocidade, na verdade, certo? Então, olha, você pode ver que nesse condutor, a corrente está de baixo para cima, né? Então, aqui, com a regra da mão direita, o campo entra, aqui o campo sai, certo? A mesma coisa, pessoal, vamos ver a regra da mão direita nesse condutor. Olha, a corrente para baixo, não. Então, aqui o campo entra, aqui o campo sai. Então, aqui entre esses dois condutores, você vai ter o quê? Os dois campos entrando, certo? Tá bom? Então, aí já vimos a regrinha aí da mão direita, certo? Vamos andar um pouquinho mais. Ah, professor, como calcula o campo, né? Pessoal, às vezes a FUVEST ela te dá aí as formulinhas, tá? Então é importante que você saiba quem é quem, né? Então é uma questão conceitual, na verdade, certo? Então, o módulo e o sentido da força magnética atuando sobre a carga devido ao campo magnético produzido pelos fios são dados por, né? Então, a alternativa A, né? O módulo é uma força nula, né? Alternativa B, QM0I sobre πr e aponta na direção menos y, tá? Então, para a direita é mais y, para a esquerda é menos y. Alternativa C, QM0I sobre πr e aponta na direção y. Alternativa D, Q vezes μ0I dividido por πr e aponta na direção menos x. E alternativa E, QM0I πr e aponta na direção x, certo? Então ele quer saber, pessoal, o módulo da força magnética, né? E a sua orientação, na verdade, certo? Só tá. E aqui, ó, note a nota. Vai ver que isso aqui são os dados que a FUVEST passa, né? Ó. O campo magnético produzido por um fio muito longo, transportando uma corrente, né, no valor I, tem um módulo aproximadamente dado por μ0 vezes I sobre 2πr, sendo R a distância do fio até o ponto e μ0 corresponde à constante de permeabilidade magnética. Isso tem um valor, tá? É 4π vezes 10 a menos 7, né? Então, isso, pessoal,
a gente vai trabalhar aí, primeiro, pensando no campo magnético, depois na força magnética, certo? Aí anote de novo, né, que só do jeito que a Puvete coloca, né? Coloca assim, né? Certo? Esse quadrinho aqui, certo? Note e adote, né? O campo magnético, mesma coisa, tá? Então não vou ler, né? Só para vocês lembrarem que é assim que vai aparecer na prova da PES. Aparece assim, tá? Aqui são os dados que ela passa, a formulinha aí, ó, né? Do campo magnético, né? μ0i dividido por 2πr, tá? Certo? Mas ela quer saber o quê? Da força, né? Certo? Ela quer saber da força. É isso que a gente tem que ficar esperto. Tem o dado aqui do campo magnético, mas ela quer saber da força. Então, primeira coisa, calculamos o campo magnético de um fio linear com a fórmula dada, né? Que foi dado lá. B igual a μ0 vezes I, né? 2π vezes o raio, tá? Com a regra da mão direita, vemos que os fios geram força magnética no mesmo sentido. Não. Então, nesse ponto, o campo magnético resultante será a soma dos dois, né? O campo resultante será o dobro, pois a corrente e a distância são a mesma. Tá, pessoal? Então, aquilo que eu falei, regrinha da mão direita, né? Você vai ver que ali entre os fios, os campos têm o mesmo sentido, eles se somam, tá? Então, aí você tem o dobro, né? Por que o dobro? Porque tem a mesma distância e a mesma corrente, certo? Naquele ponto, né? Você tem o dobro do campo magnético, certo? Na verdade, o campo magnético que eu vou usar na força é 2 vezes esse B aí, tá? Que é μ0 vezes I 2πr, tá? Então, 2 vezes isso, tá? É o campo que a gente vai trabalhar na força magnética, certo? Aí, aplicando a fórmula de força em uma carga, temos F igual a Q VB seno θ. Ah, professor, mas é 90 graus? Sim, né? Então, você vê que a velocidade, né, ela é perpendicular ao campo, né, a orientação do campo magnético, certo? Então, se é perpendicular, o θ é 90, o seno de 90 é 1. Então, eu vou ficar com a força assim, ó. F igual a QVB. Porque o seno de θ é 1, tá? Vezes 1 aqui, então não precisa colocar 1, certo? Então, essa é a força. Então, a força é QV. Olha o B aqui, ó. Não falei que é 2 vezes? Ó. μ0i 2πr vezes 2. Porque lá no interior, entre os fios, né? Você tem dois campos, tá? Então é o dobro, né? Por que dobro? Porque a corrente é a mesma, certo? A distância é a mesma, certo? Sentido mesmo, né? Certo? Então, aqui você simplifica, né? Ó, esse 2 com esse 2, certo? Então, eu vou ter o seguinte, né? Ó, que a força é QV μ0i πr, tá? Então, pela regrinha da mão esquerda, a gente vê que o sentido da força magnética é menos y, né? Então, como indicado na alternativa B, certo? Aí, pessoal, mas por que essa questão foi anulada, certo? Se a gente voltar lá na alternativa B, a gente percebe o porquê que ela foi anulada, certo? Que olha bem aqui, ó. F igual a QV μ0 i sobre 2, sobre πr, né? Certo? O 2 já cancelamos aqui, né? Então vamos voltar na alternativa B para ver. Olha aqui, ó. Q μ0i πr. Quem está faltando aqui? A velocidade, certo? A direção está certa lá, certo? Menos y, tá? Então, como que você achou a direção? Através da regrinha da mão esquerda, tá? Certo? Então, se o campo, não, está entrando velocidade para cima, olha, então a força para a esquerda, tá? Regrinha da mão esquerda, certo? Então, o que faltou aí
Na alternativa B, faltou a velocidade. F igual, né? QVB, onde B está aqui, né? Certo? Faltou a velocidade. Então, por isso que a questão foi anulada, certo? Então, é importante que a gente tenha... Você viu que a FUVEST, ela deu ao campo magnético, mas não deu, né? A pegadinha dela. Não deu a fórmula da força, né? Que é QVB seno θ, certo? Então, a gente... É mais uma questão conceitual mesmo, tá? Você pode ver que faltou o V lá, né? Na questão B. Por isso que essa questão foi anulada, tá bom? Então, quem gostou aí, dê um like, se inscreva no canal, certo? E a gente vai estar aí vendo essas dúvidas. Então, é uma questão conceitual. Eletromagnetismo cai na FUVEST? Cai. É lembrar como calcular o campo magnético, né? A regrinha da mão direita, a regrinha da mão esquerda. Certo? Isso está lá na FUVEST, tá bom? Então, até mais. Se inscreva no canal, divulgue aí, compartilhem, tá? Até a próxima dúvida aí.